agosto, 13 de agosto de 2025 e seguimos aqui com a nossa Semana Jurídica Foco Pearson Biblioteca Virtual para que você que está na graduação entenda o horizonte dessa que é a profissão mais dinâmica, que mais abre leques, que melhores oportunidades lhe oferece, tudo derivado do seu esforço. Aquele que buscar conhecimento encontrará e assim terá prosperidade. Eu falo disso em todas as apresentações de cada uma das nossas obras. E meus amigos e minhas amigas, agora, para receber, para que vocês entendam, porque conheçam a voz da experiência. Eu vou trazer aqui, deixa eu avisar ele estava na live anterior. Vamos lá, é um craque já, ao vivo. Professor Neemias Domingos de Melo, que tem algumas obras na Foco. Hoje, o interesse maior está aqui. Manual de Prática Jurídica Civil para graduação e exame de ordem, e eu sempre corrijo ele, falando que é um livro tão completo que deveria ser um manual prático para a advocacia. Junto do Manual de Prática Jurídica Civil, o professor Neemias tem as lições de processo civil, e se meu braço alcançar, não vai alcançar, vai ficar muito longe e difícil, mas tá aqui, fica aqui comigo, olha só, vale muito a pena. Nós temos, que não é o foco de hoje, mas vou mostrar um deles aqui. Aê, professor! Vamos lá. Lições de Direito Civil e ainda o CPC comentado. Esse vai ficar difícil de eu mostrar aqui sem causar um grande impacto na tela, mas saibam que todas as obras do professor Neemias Domingos de Melo, essa sumidade, a experiência na voz de um ser humano, está aqui conosco, estão disponíveis na Pearson, na biblioteca virtual. Então procure, porque o professor traz são dicas imperdíveis. E eu digo mais, eu vou dar assim, um spoiler da carreira desse jovem advogado. Ele já foi, inclusive, examinador do exame de ordem. Então, se você tem aquele friozinho na barriga, se acomode, porque o professor Neemias está aqui conosco. Seja muito bem-vindo, querido professor. A palavra é toda sua para contar um pouco desse universo da advocacia. Seja bem-vindo, professor. Boa noite, Leonardo. Como está você? Tudo bem? Muito bem. E o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Boa noite aí a todos que estão nos acompanhando. E vamos à luta. Vamos à luta. A palavra é toda sua. Professor, eu queria muito que o senhor abordasse aquela temática. Quando a gente fez a live do Manual de Prática Jurídica Civil, a gente conseguiu desenvolver ali uma discussão muito importante, que é a questão da advocacia e do exame de ordem. Da importância que existe para o advogado conhecer as peças processuais para, então, bem desenvolver a sua prática advocatícia, como também para superar com facilidade o exame de ordem. Então, estamos aqui para lhe ouvir. Então, Léo, conforme nós já conversamos em outra oportunidade, o interessante destacar nesse meu livro, Manual de Prática Jurídica Civil, ele não é como todos os outros manuais que a gente tem aí na praça, né? Não que ele seja melhor nem pior, não é isso, mas é diferente. Qual é a diferença fundamental? É que cada peça que eu vou apresentar algum modelo, eu digo primeiro o que é aquela peça, o que é indispensável para ela ser bem feita, quais são os requisitos. Então, por exemplo, vamos pegar agravo de instrumento. Então, chega um momento da obra que eu vou tratar do agravo de instrumento. Se nós formos nos ater ao que consta no CPC, artigo 1015, tem-se a sensação, quem lê ali, que somente seria cabível o agravo de instrumento naquelas situações elencadas no referido artigo. No entanto, como nós vivemos hoje, uma sociedade em que os tribunais, especialmente os tribunais superiores, têm feito um papel fundamental de atualizar e modernizar a legislação, nós temos hoje que aquele rol é exemplificativo, não é um rol taxativo. Ou seja,
tem situações que não estão previstas ali que cabe agravo de instrumento. Então, o que acontece? Um advogado em início de carreira, que ainda não tem a prática jurídica necessária, é fundamental ter uma obra como essa, que não só trata do que legalmente está previsto em lei, textualmente, como também qual é a interpretação que os tribunais têm realizado com relação àquela questão objetivamente tratada. Um outro exemplo muito ilustrativo é a questão, por exemplo, da penhora de salário, não é? Se a gente for no Código de Processo Civil, a penhora de salário, em princípio, seria apenas para a pensão alimentícia ou quem receba acima de 50 salários mínimos, que não é a realidade brasileira. Aí vem o STJ e tem até hoje tema repetitivo sendo apreciado para dizer que em determinadas situações pode ser relativizado, não é? Porque não basta somente ver a dignidade do devedor, mas também é preciso ver as necessidades do credor. E aí você tem uma situação hoje que está mais ou menos pacificada, de que, reservando o mínimo existencial para o devedor, é possível penhorar, sim, o salário dele para honrar com o pagamento do débito que ele é inadimplido. Ou ainda com relação a essa questão de execução, se a gente for no Código de Processo Civil, fala da penhora de poupança, conta poupança. Só que o STJ já vem decidindo de longa data que isso é extensivo a contas correntes e a conta de investimento. Então, se a gente for pela fria letra da lei, você vai achar que só pode penhorar os valores acima de 40 salários mínimos depositado em poupança. Na prática, não é mais assim, porque se penhorar em minha conta corrente, não está previsto no Código, mas isso o STJ tem dito que não é possível também. Então, essas situações, a gente não só aborda o tema, não é? Então, o que é uma execução por título judicial ou extrajudicial? A gente explica o que é a execução, não é? Explica quais são os requisitos para realizar essa execução e, na sequência, apresentamos um modelo de peça a partir de um problema que a gente elabora, não é? Depois, tratamos também da defesa do executado, não é? E que pode ser feito através dos embargos à execução, não é? Ou pode ser feito até por uma questão que nós já abordamos, que foi objeto de grande debate aí no último exame da ordem, em junho, que é a questão da exceção de pré-executividade, que não tem previsão em lei, não existe lei regulamentando a exceção de pré-executividade, mas nós tratamos disso num item do livro, dizendo o que é a exceção de pré-executividade, como é que isso surgiu no direito brasileiro, quais são os requisitos para você poder utilizar esse instituto na defesa do devedor, e, na sequência, apresentamos um modelo. Então, o grande diferencial dessa minha obra, com relação a todas as outras que tem no mercado, é que nós tratamos doutrinariamente de cada instituto o que é, quer dizer, o que é apelação. Eu vou falar o que é apelação, quando é que cabe a apelação, o que é indispensável e necessário constar da apelação. Depois nós falamos da defesa do apelado nas contras-razões e também ali explicitamos tudo o que é necessário fazer, inclusive para onde deve ser dirigida a petição, não é? E na sequência apresentamos o modelo. Então, o diferencial dessa obra é que eu começo com a petição inicial, e aí a gente diz o que é necessário e indispensável para que a petição inicial seja considerada regular. Depois de explicar todo o conceito do que seja a petição inicial, a gente apresenta um modelo de peça a partir de um problema. Então, não é uma petição que é pontinhos e você vai completar. Não. A gente apresenta um problema e para que o aluno ou o advogado em início de carreira possa visualizar a questão. Então, tem um problema ali, e a partir desse problema vai ser montada a petição. Então, quando a petição ficar pronta, ela é o espelho
do problema que foi apresentado. Então, isso também dá para o aluno, e especialmente para o advogado de início de carreira, uma visão lógica, uma visão, digamos, conceitual, doutrinária e prática. Não é só a prática, não é só apresentar modelo de petição. E assim nós vamos, quer dizer, a gente trata primeiro da petição inicial, depois da necessidade ou não de emenda à petição inicial, em seguida tratamos da defesa através da contestação. Se for necessário réplica, explicamos o que é réplica, quando ela cabe, e se for necessário, como fazer a réplica. Aí, a partir de um problema, a gente monta a réplica. Depois a gente fala do saneamento do processo, que é feito pelo juiz, da eventual audiência de conciliação ou não, e por aí vai. E a partir de uma sentença, que lá no final explicamos o que é a sentença, o que ela deve conter, quais são os fundamentos que compõem uma sentença, depois a apelação, que pode ser total, ou seja, você perdeu completamente a ação, então você recorre de todo o conteúdo da sentença, ou você pode recorrer em parte da sentença. E muitas vezes pode recorrer não do teor da sentença, mas às vezes do valor. Eu posso ganhar a ação e não obter, por exemplo, o valor que eu estava pleiteando como crédito naquela ação. Entende? Então eu posso recorrer não do conteúdo jurídico da sentença, mas de um valor. É só pegar, por exemplo, a questão de uma ação de indenização por dano moral, na qual você pede 15, 20 mil reais como sendo um valor que você considera justo para cumprir a finalidade compensatória, punitiva, compensatória para o credor, punitiva para aquele que infringiu, e de exemplaridade, que é uma teoria que eu defendo e aparece no livro também, e essa teoria da exemplaridade hoje, inclusive, está contemplada na revisão do Código de Processo Civil, lá no artigo 944, na proposta de novo artigo 944, né, pela qual eu acho que tem que ter 3 critérios para a fixação da indenização por dano moral. Você tem que pensar na vítima e num valor que compense os transtornos que a vítima enfrentou, tem que aplicar tem que fixar um valor de acordo com a capacidade do ofensor, não é? Então, uma coisa é você fixar uma indenização por dano moral por uma pessoa que ganha 5, 6 salários mínimos. Não pode ser um valor absurdo que não desproporcional. Sim. Mas, ao mesmo tempo, se for uma ação contra um banco, não é? O que significa para um banco as indenizações por dano moral que a gente tem visto por aí, de 2, 3, 4, 5 mil reais? Quer dizer, ela chega a ser um segundo dano moral para a vítima, porque reconhecer que a dignidade da pessoa foi afrontada e fixar o valor da indenização em 2 mil reais, eu acho que o judiciário tá praticando um segundo dano moral contra aquela pessoa. E eu defendo também, sou o primeiro a defender isso no Brasil, né? A teoria da exemplaridade, pela qual as sentenças devem servir de exemplo não só para o ofensor, mas como para o conjunto da sociedade, não é? Então, eu defendo que o juiz pode fixar um valor adicional que não vai para a vítima, para não gerar o tal do famoso enriquecimento sem causa, mas que vá para um fundo de interesse difuso, não é? Então, o juiz, ao fixar o valor indenizatório, vai levar em conta o dano que a vítima sofreu e a angústia pela qual ela passou, vai ponderar qual é a capacidade econômica do ofensor e vai considerar, de acordo com essa capacidade econômica do ofensor, que ele pode pagar um plus. Então, esse plus não vai para a vítima, esse plus iria para um fundo de interesse difuso, de sorte a voltar para a sociedade e servir como um exemplo, de sorte que todo aquele que tome conhecimento, que se não andar direito, vai ser apenado de maneira vigorosa do ponto de vista pecuniário, seguramente vai tomar mais cautelas antes de ofender qualquer pessoa.
Então, essas questões a gente aborda de maneira muito explicativa, né? E com exemplos, porque muitas vezes o exemplo torna mais compreensível a questão, né? Porque não fica aquela coisa solta. Solta, Então, perdida. então o livro tem essa característica, né? A gente não deixa de abordar questões que não necessariamente estão na lei. Por exemplo, a perda de uma chance. Perda de uma chance é uma teoria Professor, desenvolvida pela doutrina de longa professor, data. Pois não. professor, vou pedir para o senhor repetir, porque na hora que o senhor foi começar a falar da perda de uma chance, a internet do senhor deu um pique e a gente perdeu o início. Bom, a perda de uma chance é uma teoria de longa data aceita pela jurisprudência nossa, né? Isso é pacífico hoje em todos os tribunais, incluindo o Superior Tribunal de Justiça. É um outro instituto que não está no Código Civil atualmente, mas nesse projeto de revisão que está no Senado para ser apreciado, está tratado, está também regulamentado lá, no artigo 944-B. Mas veja, independentemente de estar na lei, a teoria da perda de uma chance é uma realidade. Não é? É uma realidade que de longa data os tribunais vêm reconhecendo. Então, o estudante de direito, se for se basear exclusivamente naquilo que está no código, pode muita coisa não estar expressa ali, o que não quer dizer que não exista na Que vida não existe. prática, não é? Exatamente. A gente pode exemplificar com um monte de coisa aqui, Leonardo. Nós temos hoje no Brasil, já desde 2010 para cá, vem crescendo muito, a teoria da desjudicialização, que Sim. eu aplaudo. Porque, pô, porque tudo tem que ser resolvido no judiciário? Não tem sentido, tem muita coisa que as pessoas podem resolver por si mesmas, podem resolver extrajudicialmente, em cartório, se quiser, de registro civil, se quiser uma segurança jurídica. E o judiciário tem feito esse papel, especialmente o CNJ, que tem fixado um monte tem baixado um monte de resoluções permitindo que situações que não estão necessariamente previstas em lei possam ser resolvidas sem necessariamente ir buscar o judiciário que se encontra abarrotado. E o judiciário normalmente é lento, não é? E isso muitas vezes dificulta o exercício da cidadania por qualquer cidadão. Então, se a gente for ver o que está no Código de Processo Civil, por exemplo, o divórcio, se tiver menor, obrigatoriamente pelo Código de Processo Civil, tem que ser feito judicial. Então, se eu e minha esposa formos nos divorciar e tivermos filhos menor, pela letra da lei, Pela tem que letra ser, da lei. tem que ser judicial, pela Sim. letra da lei. Só que o CNJ veio e baixou uma resolução. Muito Magnífico. aplaudo a decisão. Porque, olha só, eu posso ter me separado da minha mulher e resolvemos as questões de guarda da criança, visitação e alimentos, sem ainda fazer o divórcio. Então, se já está resolvido a questão dos alimentos, a questão da guarda e a questão de visitação, pô, o interesse da criança já está Já protegido. está protegido, claro. Então, para que eu tenho que fazer o divórcio judicial? Então, o CNJ baixa uma resolução e permite que, né, numa situação como essa, possa o divórcio ser feito extrajudicial, mesmo que haja menor ou incapaz envolvido. Quer dizer, ou seja, não dá mais para o advogado viver exclusivamente com base na letra da lei. Não basta botar o Código de Processo Civil seco ali em cima da mesa e achar que com ele você tem solução para todos os problemas que seus clientes possam trazer. Porque não é mais assim. Não é? Verdade. Hoje nós temos jurisprudência vinculante, não é? Jurisprudência que todos os magistrados do Brasil inteiro têm que respeitar e têm que seguir. E mesmo que não tenhamos decisões vinculantes, mas é preciso conhecer bem a jurisprudência, porque mesmo que ela não seja vinculante, como último pilar no qual eu vou buscar eventualmente corrigir uma injustiça é o STJ, se o STJ tem
tem uma jurisprudência consolidada, eu sei que mesmo que eu perca em primeira instância, que eu perca em segunda instância, no STJ eu reverto essa situação se eu conhecer a jurisprudência. Então, o que a gente faz no livro é tratar de maneira atualizada do texto de lei e também da interpretação dessa lei pela doutrina e como a jurisprudência tem também se posicionado na compreensão desses temas que são, digamos, controvertidos. Então, por isso, sem nenhum, que eu diria até sem preocupação de valoração das coisas, mas para dizer de maneira prática, objetiva, o livro foi feito pensando no advogado de início de carreira. Não é? Então, portanto, aquele que acaba de se formar, monta seu escritório e está começando a trabalhar. Ele precisa ter uma visão ampliada das coisas. E o livro procura mostrar isso, não só como é uma peça, mas como ela se originou e principalmente levando em conta todas essas nuances da atualização da legislação pela interpretação dos tribunais. Entende, Léo? Entendo demais, professor. E assim, uma questão que o senhor destacava na outra live que fizemos é Uhum. justamente aquilo que o senhor começa a apontar, e é o fio da meada que eu quero puxar aqui. Há uma contextualização relevantíssima, doutrinária, que antecede cada uma das principais peças. Então, Sim, o estudante, o jovem estudante, o advogado, se tiver que fazer alguma coisa sobre. A gente usava o exemplo dos menores incapazes, eu não lembro qual era a ação, se era de curadoria, enfim. O senhor traz uma explicação sobre o que é aquele ponto, para então o jovem advogado conseguir melhorar, inclusive, a argumentação da própria peça. sim, Agora, a obra contendo mais de 30 peças, eu lhe uhum. pergunto, para a gente começar a refletir sobre o encerramento desse encontro maravilhoso. Tudo isso é fruto da prática da advocacia do senhor, não é? Sim, sim. Eu venho de um tempo em que prática jurídica, se você quisesse fazer, você tinha que pagar adicionalmente e Hum, fazia em aulas de sábado. que loucura. Então, eu tinha uma dificuldade muito grande na época que eu comecei a fazer o curso de Direito. É, pelo meu trabalho, eu não tinha disponibilidade de sábado para ir fazer o, O curso de prática. de prática. Depois, quando eu comecei a ministrar aula, lá nos anos 2000, por exemplo, na Unip, nos quarto últimos semestres, você tinha 2 aulas semanais de prática jurídica. Isso lá nos anos 2000. Sim, Só que de 2010 para cá, nem a FMU, nem a EPD, nem a Unip tem mais aula de prática jurídica. Então, não tem mais? não tem prática, aula específica de prática jurídica. Você pode Que fazer isso loucura. como um apêndice ali, entendeu? Quer dizer, você pode. Tá, Hoje, por exemplo, isso aí faz online. que Só que, pô, loucura, mas não é aquela coisa que era obrigatória na matéria regular de sala de aula pela qual você tinha que se esforçar para fechar a matéria. Hoje essas coisas ainda existem, mas agora você faz online. Fazer online é fazer pro forma, aqui entre nós, né? sim. Eu conheço bem os alunos, sei como é que é, não quero aqui ofender ninguém, mas acaba virando uma coisa pro A forma. gente entende, a gente Porque a entende. aula online não substitui a aula presencial nem de jeito nenhum. Pode ser Verdade. prático, pode ser cômodo para o aluno, mas nós somos brasileiros. Você sabe, Léo, tanto quanto qualquer um que está nos assistindo, que o brasileiro é campeão em dar golpe, né? Quer dizer, então, então, a aula presencial, para mim, é insubstituível. Continuo pensando assim, e lamento que cada dia mais as coisas estejam sendo feitas na base do online. Hoje, Verdade. pós-graduação, quase que 100% das pós-graduações são online. Então, o cara se inscreve lá, liga o computador, faz de conta que está presente Faz de e nem, conta que está aprendendo. não necessariamente está presente, ele só quer o título.
E ele vai acabar tendo titular na frente de alguma forma, entende? Mas e aí? Cadê o conteúdo? Cadê o aprendizado? O aprendizado. Então, qual foi a minha preocupação quando resolvi escrever esse livro de prática jurídica, cuja primeira edição deve ter sido lá em 2010 ou no 9, sei lá, nem me lembro mais a primeira edição, porque nós estamos na sexta atualmente, né? Sim. Foi exatamente fornecer subsídio para o aluno de graduação que se formou e vai fazer exame da ordem. Agora ele tem que aprender. Sim. Não dá para dar golpe no exame da ordem. Ainda, né? Ainda não dá. Por enquanto. Então, ele tem que saber fazer as peças básicas. Senão, não vai conseguir a carteira da UAB. Verdade. Porque o exame da ordem são 5 questões, que vale 5 pontos, só que você precisa ter 6 pontos, senão você não passa. Então, só as questões teóricas que estão lá não são suficientes. Tem a peça, que vale 5, mas você pode Exato. tirar 3, 2, 1. Então, o que acontece? Agora ele precisa aprender. Agora não tem mais golpe. Então, o livro foi feito pensando nesse aluno que agora precisa aprender a fazer a peça e vai se preparar para o exame da ordem, de sorte que a questão que vai ser colocada lá, se ele estudou pelo meu livro, ele vai ter condição de montar essa peça, e se não tirar os 5, que é a nota máxima da peça, pode tirar 4, 3, 2, 1. Não é? Porque eu ensino desde como é que você deve fazer a qualificação do autor, como qual é o título da ação, que muita gente até critica que você não deve dar titulação a não ser que tenha título, mas eu não concordo com isso, não é? Depois a qualificação do réu, e depois quais são as partes que a petição inicial, por exemplo, deve ter, ou a apelação, ou o agravo. Quer dizer, em cada peça a gente explica o que é indispensável para você fazer a peça adequadamente. E como você disse, tem a parte doutrinária, porque eu explico o que é aquilo, quais são os fundamentos, onde está previsto, qual é o artigo de lei, e se houver uma interpretação extensiva ou restritiva, a gente fala disso. Então, olha, vou pegar aqui de volta, não quero ser chato, mas, por exemplo, a sessão de pré-executividade. Eu abro um item aqui e falo o que é a exceção de pré-executividade. Eu explico o que é isso, como é que surgiu essa coisa, de onde veio. Depois da explicação teórica do que seja, a gente monta um problema. Então, o item seguinte é o problema para elaborar a petição inicial de pré-executividade. Com base nesse problema, a gente vem e apresenta o modelo da petição Da inicial. petição inicial. E mais ainda, quer dizer, explico claramente que se no problema foi fornecido nomes, datas, números de documentos, endereço, você deve colocar. Se não foi, por exemplo, deu problema, mas não deu endereço, você tem que pelo menos deixar claro quando está fazendo sua peça que você sabe que ali vai o endereço, ainda que não tenha dado. Você não pode Ainda que não inventar. tenha dado. Sim. No exame da ordem, você não pode inventar. Não te deram endereço, não, mas você vai ter que constar lá, olha, fulano de tal, RG, CPF, endereço, você vai colocar endereço pontinhos. Por quê? Porque não te deram qual é o endereço, mas você tem que deixar claro que você sabe que ali iria o endereço da pessoa, que depois do nome dele vai a qualificação, entende? Se não der os dados, você vai ter que colocar a profissão, estado civil, você vai ter que colocar que ali iria a qualificação. Se te der os dados da qualificação, você já coloca. Se não deram no problema, você não pode inventar, mas você tem que fazer constar, entre aspas, entre parênteses, aliás, desculpa, que você sabe que ali iria a qualificação, que ali iria o RG, que ali iria o CPF, que ali também iria o endereço, para completar os dados do autor e, na sequência, o do réu. Então, a gente explica tudo isso exatamente para que esse aluno que não teve, durante a graduação, a possibilidade de estudar adequadamente a prática jurídica, possa agora se preparar para o exame. E não é só se preparar para o exame. O advogado que inicia amanhã, como eu já disse anteriormente, também vai pegar esse livro e vai encontrar nele muita utilidade, porque é muito objetivo, porque não deixa
de estar 100% atualizado com relação à doutrina e à jurisprudência, porque eu não me furto de abordar essas questões quando é relevante tocar nisso, né? Como eu falei, né? Do divórcio, do extrajudicial. Tem um capítulo que eu trato de uma coisa que tem projeto de lei hoje no Senado e na Câmara, mas que não existe lei regulamentando, que é o chamado abandono afetivo. Sim, Por quê? Porque, olha só, o afeto é algo que tomou uma importância imensa no direito de família depois da Constituição de 88, não é? Quem já viu, existe lei falando do parentesco por afetividade? Não, não existe. Mas olha, vamos imaginar que amanhã eu case com uma mulher que é divorciada, que tem um filho com 2, 3 anos de idade, cujo pai nem aparece para ver essa criança. Eu vou ser o pai dessa criança na vida prática, porque eu vou estar junto com ele, com essa criança que não é meu filho, não é? Mas é que eu vou estar levando ele para a escola, eu vou estar cuidando dele, eu vou estar brincando com ele. Essa criança, se quiser incluir no seu registro de nascimento o meu nome, quando ele for adulto, pode. Se eu pode. quiser hoje colocar meu nome como pai afetivo, posso ir na justiça. Tem lei regulamentando isso, Léo? Não, não tem Não, lei. Não tem lei. Mas é preciso que o advogado que está iniciando hoje saiba que isso é uma possibilidade real e concreta. sim, A jurisprudência é quase que pacífica. A divergência é se exclui o nome paterno biológico e inclui o meu, que é o pai afetivo, ou se bota os dois, porque isso tem divergência. Tem decisões que reconhecem que pode afastar, é, pode retirar o nome do pai biológico e colocar o nome do pai afetivo, então continua com o pai só, mas não é mais o biológico, é só o afetivo, ou se mantém os dois. Então há algumas divergências, mas de qualquer forma, veja, eu posso virar o pai afetivo de uma criança que não é meu filho biológico e que nem eu fiz o processo de adoção, entende? sim. E isso está na lei? Não. Não, Está no Código de Processo Civil, está no Código Civil, está na Constituição, não está em lugar nenhum. Mas a realidade do judiciário e da doutrina e, e da jurisprudência foi se atualizando para reconhecer que na vida prática as famílias são constituídas fundamentalmente pelo afeto. Não é o papel escrito que faz com que eu e minha mulher é, vivenciamos uma vida maravilhosa. É o afeto, é o é o afeto. carinho, é a atenção, não é? E isso também leva ao reconhecimento dessa questão do abandono afetivo. Quer dizer, o pai tem o direito de dever, não é só o direito, tem o direito de dever de cuidar dos filhos. E esse cuidar não é só fornecer alimentos. Esse cuidar envolve o acompanhamento, envolve a convivência, envolve o afeto. E se ele não está presente, esse pai pode ser condenado por dano moral pelo chamado abandono afetivo. Então, eu explico no livro, tem 8, 10 páginas, não lembro agora quanto, mas explico detalhadamente o que é o abandono afetivo, não é? Depois apresento a petição na qual se postula a indenização por dano moral e explico claramente que não é a condenação por dano moral que vai fazer com que esse pai passe a amar o filho. Não, mas é uma forma de apenar ele pelo abandono e, mais do que isso, como eu já falei antes, servir de exemplo para que outros, sabendo que isso pode acontecer, não virem as costas e abandonem seus filhos impunemente. Entendeu? Entendi demais. Professor, o nosso tempo já está super estourado, mas eu não posso Uhum. encerrar sem te fazer uma pergunta, que é a pergunta que todo mundo deve ter vontade de lhe fazer quando encontra, quando está na graduação. O senhor, como examinador, ex-examinador do exame de ordem, o que que o senhor espera de uma peça? Ah, mas aí não é o que eu espero de uma peça, é o que a OAB espera, é o que a OAB Exato. exige, né? Então, veja o Isso. seguinte, uma peça todinha, como eu falei, se for 100% certa, vai ganhar 5 pontos.
Agora, como é que você chega Perfeito. nesses 5 pontos? É porque, olha só, a qualificação completa e adequada do autor vale um percentual, não lembro agora os números, mas sei lá, talvez seja 0,10 ou 0,20 de um ponto. O nome da ação vale mais alguma coisa. A qualificação do réu vale mais outro. O histórico que você quer, o histórico que você vai fazer da petição, se fizer adequadamente, vale mais X ponto. Então, o que acontece? A peça, você pode acertar algumas coisas e errar outras. Não é porque você errou alguma que vai anular as outras. Não, se você fez a qualificação adequada, você tem um X ponto. Se você qualificou adequadamente o réu, mais X ponto. Se no histórico você fez tudo direitinho, mais X ponto. Aí no fundamento você errou tudo. Não vai zerar a peça. Só você não vai ter os pontos que você poderia Que ter ali. você poderia Então, na ter. verdade, não é o que eu acho. É que tem critérios muito claros, né, do que é esperado em cada item. Eu não sei, não lembro agora direito, mas acho que são cerca de uns 10 itens que vai compor A os nota. 5 pontos, a nota. E você pode acertar alguns, errar outros, e por isso que às vezes a pessoa tirou na peça prática 3, 2, tirou 1, 4, 5. Né? 5 é a nota máxima, se você fizer tudo perfeito. Por exemplo, tem lá os pedidos. Você fez os pedidos, mas, por exemplo, não nos pedidos você não protestou por prova. Ora, o resto está certo, mas não está 100% certo, entende, Léo? Sim. Faltou um item, não tem o protesto pelas provas. Ainda que você não tenha prova nenhuma a fazer, é obrigatório na peça você protestar pela produção das provas de oitiva de testemunha, documentais, periciais, etc. Deixem aberto, mas tem que fazer. O valor da causa é um item obrigatório. Aí eu esqueci de botar o valor da causa. Zerou a minha peça? Não, não zerou a minha peça. Eu só não vou ter os pontos, o percentual de pontos referente a esse lapso. Esse lapso vai ser descontado, entendeu? Ou, pensemos melhor ainda, nos pedidos. Eu tenho que pedir a citação do réu. Eu não pedi. É uma falha. Aí eu perco algum pontinho, algum percentual de ponto. Então, na verdade, não é o que eu acho ou deixo de achar. É que tem critérios muito objetivos na montagem da peça, de sorte que se o aluno acerta todos os itens, ele vai ter os 5 pontos. Se ele acertou 2 ou 3, errou 2 ou 3, ele vai ter um percentual proporcional a isso. Proporcional a O que eu isso. acho extremamente válido era assim, quando a gente fazia essas correções ainda física. Quantas vezes eu peguei, Léo, pacote de prova. O AB me mandava no escritório pacotaço de prova lá e eu tinha que corrigir uma por uma ali na unha, né? Sim. Hoje isso você bota no computador quais são os critérios e o que espera de resposta e o computador te resolve grande parte. Só vai ser detalhado se alguém recorrer. Por isso que eu sempre falo para os alunos. Não é porque você tirou 4 ou 5 e a nota máxima é 6, você não deve recorrer. Recorre. Porque se Bom você ponto. recorrer, agora a peça vai ser melhor apreciada. Não quero com isso dizer que a FGV corrige, desculpa a expressão, nas coxas. Não é isso não. A correção é correta, é adequada, estão bem preparados para isso. Mas não o recurso vai fazer com que uma pessoa vá olhar em detalhes o que continha naquela petição. Por isso que eu falo, tem que recorrer, até porque a nossa vida prática vai nos obrigar a recorrer de tudo em nome do nosso cliente para fazer valer os direitos dele. Então comece defendendo o seu. Se você não se prepara para defender o seu próprio direito, como vai defender adequadamente o direito dos outros que vão bater na tua porta depois que você estiver com a carteirinha na mão? Né? Aliás, Muito desculpa, bem. carteirinha não, carteira, né? É verdade. Professor, Pois não. agradeço profundamente o carinho, a atenção, o seu amor pelo direito, que tornam a perspectiva desse jovem advogado uma perspectiva concreta de sobreviver da profissão, de fazer disso a grande paixão da vida de muitos. Então,
nós da Editora Foco, que, graças a Deus, somos a sua grande editora, e agradecemos pela participação nessa Semana Jurídica da Pearson, da BV, registrando e fortalecendo que todas as suas obras estão disponíveis digitalmente em todas as instituições de ensino que têm a biblioteca virtual. Ou seja, quem tem a BV, via Pearson, tem o conhecimento do professor Neemias, distante apenas um clique de todos os alunos. Então, as palavras finais de agradecimento são suas. Léo, eu que agradeço o carinho, a atenção de vocês, parabenizo mais uma vez pela iniciativa, e quero apenas dizer, encerrando isso, que o advogado é indispensável na realização da justiça. O estudante normalmente tem a tola ilusão de achar que quem faz justiça são os juízes. É erro, é equívoco, porque se eu não levar ao processo todos os elementos indispensáveis ao conhecimento da causa, por mais que o juiz ache que o cliente tem razão, ele não pode decidir sem fundamentar sua decisão. Então, o juiz, ele pode pronunciar a justiça, mas quem leva os elementos e que, portanto, quem faz a justiça na vida prática é o advogado. Seja em favor do autor, seja em favor do réu. Em qualquer área, não é só na minha área, que é a área civil, é na justiça do trabalho, na esfera penal, na eleitoral, enfim, administrativa, não importa. O advogado é indispensável à justiça. Sem advogado, não há justiça. Maravilha. Pessoal, obrigado. Fica com Deus, fique com saúde e até o nosso próximo encontro. E uma boa noite a todos. Boa noite, obrigado. Um abraço. Tchau. Um abraço, meu amigo. Tchau, tchau.